Hoje é sábado, dia 11 de abril do ano do Senhor de 2026, nós estamos na oitava da Páscoa e o trecho do Evangelho para este dia é de Marcos, capítulo 16, versículos de 9 a 15. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. É comum hoje, e há um grande acordo entre os comentaristas do Evangelho de Marcos, a afirmação de que Marcos, capítulo 16, versículos 9 a 20, é um acréscimo posterior. Originalmente, o Evangelho de Marcos terminava no versículo 8 do mesmo capítulo 16. O trecho do Evangelho que nos ocupa, os versículos 9 a 15 e a sua sequência, foi composto a partir de outros textos do Novo Testamento. Como o Evangelho de Marcos, o mais antigo dos evangelhos, não possuía relatos das aparições do ressuscitado, ao contrário dos outros 3 evangelhos do nosso cânon atual, o autor anônimo da inserção quis, apoiando-se em textos dos outros evangelhos e dos Atos dos Apóstolos, fazer um resumo das aparições do Senhor com a missão dada aos 11 e o relato da ascensão de Jesus Cristo. O tema dominante desse trecho do Evangelho de hoje é a falta de fé, a incredulidade, que aparece aí nos versículos 11, 13 e 14. Os discípulos não creem no testemunho daqueles que viram o Senhor ressuscitado. No versículo 11, nós podemos ler, os senhores e as senhoras podem retomar, quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, isto é, por Maria Madalena, não quiseram acreditar. Ora, a mediação para a fé e uma das mediações fundamentais da fé é exatamente o testemunho. A fé é testemunho. A nossa fé, nós dizemos, é uma fé apostólica, porque ela depende do testemunho daqueles que foram testemunhas oculares de tudo o que Jesus fez e ensinou. Eles não creram no testemunho de Maria Madalena, nem no testemunho dos 2 discípulos anônimos. Uma provável alusão ao relato dos discípulos de Emaús, que nós encontramos no Evangelho de Lucas, versículos 24, 13 a 35, que há dias nós já comentamos. Assim como Jesus criticava os seus discípulos durante a sua vida terrestre, agora o ressuscitado, que continua a falar
através do seu Espírito, critica os 11 por causa da fé deles. Diz o nosso texto, Jesus os repreendeu por causa da falta de fé e pela dureza do coração, a esclerocardia, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. A dureza do coração aqui é a resistência que se opõe à fé e que impede de aceitar o testemunho como mediação própria da fé. O nosso texto é um convite a passar da incredulidade à fé, a crer no testemunho daqueles que foram, como eu disse, testemunhas oculares de tudo que Jesus fez e ensinou. Que Deus nos dê a graça da fé, que o ressuscitado nos permita vencer a esclerocardia, a dureza do coração, para poder experimentar no dia a dia da nossa vida, entre luzes e sombras, sofrimentos e alegrias, a presença do ressuscitado que continuamente vem ao nosso encontro. Deus abençoe a todos, nos dê a alegria da ressurreição do Senhor. Até amanhã, se Deus quiser.